Olá, sexto ano. Como vocês devem saber, se passaram os 4 meses da minha licença e agora eu tô junto a vocês novamente pra gente continuar o nosso trabalho e encerrar esse ano letivo aí logo logo, né? Então nós estamos aí no quarto bimestre e eu volto com vocês hoje, pessoal, falando sobre frações, fazendo na verdade uma revisão sobre frações. Por quê? Antes da gente mudar totalmente de conteúdo, antes da gente prosseguir para outro assunto, eu gostaria muito de saber como vocês estão em relação às frações, tá? Então, eu vou deixar aqui uma revisãozinha simples, bem básica, tá? E aí, depois, nas aulas ao vivo, a gente tira as nossas dúvidas e pratica um pouco exercícios de frações, tá bom? Então, começando aqui com a definição do que é fração, pessoal. Uma fração, ela sempre representa a divisão de um todo em partes iguais. Como exemplo, podemos pensar numa pizza dividida em 8 partes iguais, sendo que cada fatia corresponde a 1/8 de seu total. Por que 1/8? Estou dividindo a pizza em 8 pedaços e estou considerando uma fatia só, então 1/8. Se eu pegasse 2 fatias, seria 2/8. Se pegasse 4 fatias, 4/8, né? Se eu como 3 fatias, eu posso dizer que eu comi 3/8 dessa pizza, né? Não existe segredo nisso. Pessoal, na fração, o número de baixo ele é chamado denominador e ele representa quantas são as partes que dividiram o inteiro. O número de cima é chamado de numerador e indica quantas das partes feitas devem ser consideradas. Tá? Então, basicamente, pessoal, vai funcionar assim, ó. O número de baixo, ele vai ser... ele vai representar a quantidade de coisas inteiras que você quer falar. Então, por exemplo, eu vou pegar uma pizza e dividir em 6 pedaços. Então, o meu denominador é 6. Eu comi 2 pedaços dessa pizza. Então, como fica essa fração? Denominador 6, né? Que eu dividi em 6 partes iguais. E comi 2. Então, numerador 2. Então, fica 2/6. 6 da pizza dividida e 2 das fatias que eu comi, né? Então, aí fica claro o conceito de numerador e denominador. Na sequência, pessoal, a gente entra aqui na parte de números mistos. Então, o que é um número misto? O número misto, ele sempre vai misturar um número natural com uma fração. Tá? Ele sempre representa mais do que um inteiro. Então, nesse exemplo aqui, ó, 5, 3 quartos. Então, como que se lê isso? 5 inteiros mais 3 quartos. Tá? Não tem segredo. Se fosse 1 na frente, ao invés do 5, por exemplo, então ficaria 1 inteiro mais 3 quartos. E assim por diante. Tá? Nas frações equivalentes, pessoal, eu tenho que considerar o quê? Que duas frações são denominadas equivalentes quando elas representam a mesma quantidade em relação a um inteiro. Então, eu posso considerar que 2/5 e 4/10 são equivalentes. Por quê? Porque, pessoal, ó, quando eu multiplico, tá? O numerador e o denominador por um mesmo valor, quando eu consigo dividir, né? Ou multiplicar o numerador e o denominador, ou seja, o número de cima e o número de baixo, pelo mesmo número, significa que são frações equivalentes. Então, por exemplo, ó, se eu fizer aqui no 2/5, 2 vezes 2, não dá 4? Então, se eu multipliquei o 2 pelo 2, eu também tenho que multiplicar o 5 pelo 2. Então, 5 vezes 2, 10. 2 vezes 2, 4. 5 vezes 2, 10. Então, 4/10. Então, essas frações são equivalentes, né? Porque eu consegui multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo valor. Na simplificação, pessoal, o que acontece na simplificação? Na simplificar uma fração é dividir o numerador e o denominador dessa fração por um mesmo valor. Qualquer valor que seja divisor de ambos pode ser usado nesse processo. Então, aqui eu dei o exemplo, 24/48, né? Dividiu por 4, deu um número que depois eu dividi por outro número que deu o mínimo dele. Então, a simplificação, eu pego uma fração grande, eu vou reduzindo ela até chegar no mínimo. Todas as frações produzidas nesse processo sempre são equivalentes entre si. A última fração ela é chamada de fração irredutível, porque eu não consigo mais reduzir ela, tá? E aí vem a comparação, pessoal, que aí eu vou usar os sinais de maior ou menor, né? Quando as frações têm o mesmo denominador, por exemplo, aquela que tiver o maior numerador é a maior delas, por representar uma maior quantidade de partes. Então, 7/12 é maior do que 5/12. Por quê? Porque o 7 é maior que o 5. Se as frações tiverem o mesmo numerador, pessoal, aí vocês têm que considerar aquela que tiver o menor denominador, pois nesse caso representa partes maiores do que a outra. Então, exemplo, 6/8 é maior do que 6/10, pois 8 é menor que 10, né? Aqui abaixo, pessoal, eu deixei para vocês um resumo muito básico das 4 operações.
certo? E na sequência do exercício.